Iniciar a gravação. Foi. Então tá, boa tarde, pessoal. Vamos tentar fazer aqui um review, né? Para nossa prova. Tá? Então aqui tem um slide no e-aula que é a revisão, tá? Tem esse PDF aqui lá disponível para vocês. Tá? Eu não sei se... Espero que vocês vejam ele em tela inteira em modo de apresentação também. Tá aqui apresentando todos os registradores. Eu acho que isso aqui é tranquilo, não é novidade para vocês. São os 32 registradores. Tá? As instruções, tá, do tipo R e do tipo I são as que a gente mais utiliza. Tá? As do tipo R, né, aqui lógicas, né, a gente só tem que lembrar, essas do tipo R, elas sempre lidam com registradores, apenas registradores, com 3 registradores, né, 2 registradores fontes, tá? Por exemplo, aqui tem um T2 e um registrador destino, T0, tá? Então, previamente, tem que ter já inicializados esses registradores para fazer essa operação aqui, né, envolvendo só registradores. E a gente tem também as instruções lógicas imediatas, onde a gente pode fazer a operação de um registrador fonte e um dado, né, de 16 bits. E aqui a gente tem que cuidar que esse dado de 16 bits, tá, ele só funciona com valores positivos de 16 bits, ou seja, ele pode variar de 0 a 65.535 ali, que é o maior valor possível. E o destino vai ser um registrador de 32 bits. Tá? Então a gente pode fazer o AND, o OR, o SHOR, o NOR. Todas elas têm modo imediato também. Tá? Elas são bem úteis. A gente ainda tem algumas operações de deslocamento. Para a esquerda o SLL e para a direita o SRL. Nessas duas aqui, sempre entra 0. Então se eu vou deslocar para a esquerda, vai entrar um 0 na parte mais significativa. Se eu vou deslocar para a direita, vai entrar 0 na parte mais significativa. Lógico, operação de deslocamento lógico sempre entra zeros. E aí tem aquela que é a operação aritmética, né? O SRA, né? O deslocamento à direita aritmético. Tá? Nessa aqui, na parte mais significativa, vai entrar o valor do sinal. Se o sinal atualmente no registrador, por exemplo, aqui T0, tá? Se o bit mais significativo, o 31º lá, né? Se ele é 1, vai entrar 1 no deslocamento. Nesse caso aqui é 4, tá? Vai entrar 4 valores 1s para fazer deslocamento à direita. Se for 0 no bit mais significativo, vai entrar 4 zeros no bit mais... lá na parte mais significativa. Então, essa é a ideia, tá? Que aí, de fato, a operação funciona como uma divisão, tá? Porque cada bit deslocado à direita é uma divisão na potência de 2, né? Nesse caso aqui, como são 4, 2 elevado a 4, ocorre uma divisão por 16. Tudo certo? Depois aqui a gente tem algumas operações também do tipo R, só que aritméticas, né? E elas podem ser com sinal, né? ADD e sub, ou sem sinal, né, unsigned. A unsigned é aquela que aproveita, né, garante que todos os bits do registrador são para magnitude. Então o bit mais significativo, aquele o de sinal, ele não existe. Então um valor poderia dar um valor 3 GB, por exemplo, né, 3 GB e meio, até um valor próximo a 4 GB, que a operação seria bem sucedida, tá? Quando eu estou lidando com sinal, o valor máximo positivo que eu consigo é 2 GB positivo ou menos 2 GB negativo. Tá? Então, tem esses limites quando eu uso a operação ADD e sub. Quando ADDU ou SUBU, aí eu consigo para valores mais 4 GB ou menos 4 GB. Tá? Sem dar overflow. Multiplicação, mesma coisa, só que a multiplicação sempre o resultado vai para high-low. E o nosso combinado é que os números que a gente vai multiplicar nunca vão passar de 32 bits, né? São números pequenos, tá? Sempre o resultado da multiplicação vai caber no registrador low. Então não pode esquecer de resgatar ele, tá? O move from low para um registrador de uso geral.
porque os registradores high e low são bem específicos e a gente não pode fazer nenhuma operação, né? Nem lógica, nem aritmética usando os registradores high e low. Ok? Divisão, mesma coisa, tá? Lembrando que o high contém o resto da divisão e o low o quociente, tá? Ou vice-versa. Não, mas é isso. O low tem o quociente e o high tem o resto, tá? Isso aqui é bacana vocês olharem no simulador. O Mars ajuda vocês, tá? Vocês coloquem assim, ó, digita o div, aí deixa o cursor do lado do V e dá um espaço, um space. Aí ele vai mostrar para vocês o protótipo da função e dizendo o que tem no high, o que tem no low. Ele fala, mostra em inglês, tá? Mas ele mostra. O ADDI e o ADDIU, então, são aquelas operações que fazem imediatas, né? Que fazem soma, né? Ou subtração, né? Se tu usar valor negativo aqui no operando imediato, tá? Então, esse valor aqui assume valores positivos e negativos de até 16 bits, tá? Como está indicado aqui na operação. Pessoal, a qualquer momento vocês podem me chamar aí, né? Abre o áudio e me chama. Eu tô vendo, não tô enxergando vocês, só a tela. As instruções de load store, tá? Essas aqui, tá? Espero que não seja um problema de vocês, mas normalmente, às vezes as pessoas, quando se enrolam, os alunos, né, quando se enrolam em alguma questão, fazendo acesso à memória, tá? Então o que acontece aqui? O load word, tá? Eu vou ler da memória de dados uma palavra, uma word, ou seja, um dado de 4 bytes ou 32 bits, tá? Então, para fazer essa leitura da memória de dados, eu sempre vou ter que fazer endereços que são múltiplos de 4, tá? Então, o final lá tem que ser 0, final 4, final 8, 12, 16, tá? Esses são os endereços viáveis, né, da gente conseguir. Tem que ser múltiplo de 4, ou seja, os 2 bits menos significativos do endereço tem que ser 00, tá? Então aqui o endereço, eu preciso sempre do endereço base, que previamente tem que ter sido carregado, né, inicializado, antes de eu executar a instrução load word, mais um deslocamento. Então sempre o endereço que eu vou ler da memória, tá, ou escrever usando o SW, ele tem que ser a soma do registrador base mais o valor que eu botar aqui. Se o registrador aqui já tem o endereço que eu quero ler, então eu tenho que colocar um 0 aqui, tá? Então já tem o valor que eu quero ler, não preciso deslocar nem nada, então simplesmente coloco um 0 para compor a instrução. O endereço final, né? Que a instrução vai fazer o acesso de leitura. Da mesma forma o store, tá? Eu vou fazer uma escrita na memória. O que eu vou escrever na memória? O dado que está armazenado em T2. Então a informação que está lá no registrador T2 eu vou levar para a memória para ser escrita lá. Qual o endereço que eu vou escrever? Dado por o registrador base T1 mais aquele deslocamento. Tá? Eu acho que aqui, tá, é, de modo geral, a forma, né, como a gente faz o load store de Word, tá? Falando aqui de um dado, né, uma informação de 4 bytes ou 32 bits. Mas a gente pode também ler e escrever da memória half word. Eu posso ler simplesmente um dado de 16 bits, tá? Aí talvez eu tenha que fazer aqui, puxar um Paint, aqui pra gente fazer uns desenhinhos aqui na tela. Paint. Como eu tô fazendo gravação, tá bem lento no meu computador, né? Mas bem lento mesmo. Espero que ele não trave. Ah, não vai me permitir usar. Professor, Oi. tem um site chamado Excalibral, que é bem bom para desenhar. Se o Paint está travando. Tá.
aqui. Acho que ele vai abrir. Ou agora que ele abriu. Me deu opção. Tá. Tá? Então eu tenho aqui a memória, tá? Os 4 bytes. Então essa aqui é o final 0, né? O final 1 do meu endereço, final 2 do endereço, final 3 do endereço. Então quando eu leio, né, uma word, eu leio os 4 bytes. Isso aqui é o word. Tá? Quando eu vou ler uma half word, eu posso ler só a metade do dado, tá? Com LH. Para isso eu uso a instrução LH. Aí eu posso ler a metade inferior ou a metade superior aqui desses dados. Então, no caso do LH, né, eu posso fazer acessos à memória que são múltiplos de 2. Então, 0, 2, o 4, o 5, o 6, tá? Todos os endereços de memórias que são múltiplos de 2 eu consigo fazer leitura escrita de half word, tá? Eu só não posso escrever um dado, por exemplo, ler ou escrever um dado que é final 1, tá? Que não é múltiplo de 2. Nem final 3, que aí também não fica sincronizado os dados na memória. Então, a ferramenta, o Mars, não permite isso. Tá? Então, voltando aqui para o slide, tá? Deixa eu sumir, ocultar isso aqui. Então, aqui, ó, eu tenho a opção ainda de fazer o LHU, ó, o unsigned. O que significa isso aqui? Quando eu pego o dado, tá, de 16 bits da memória, eu levo para dentro do registrador de 32. Então, eu vou escrever 16 bits e os outros 32, o que vão acontecer? Os 16 bits mais significativos. Com o LH, eles são completados com o sinal do dado que eu estou escrevendo. Se ele é positivo, é completado com 0. Se ele é negativo, ele é completado com 1, ok? Agora, o LHU, não. Então, sempre que eu escrevo um dado usando o LHU, é certo que todos os bits, os 16 bits mais significativos, eles vão ser escritos com 0. Tá? Essa é a diferença deles. Tá? No Store Word não tem problema, porque quando eu vou escrever na memória, eu só escrevo 16 bits, né? Ou escrevo 32, ou 16, ou escrevo 8 bits, 1 byte. Então, da mesma forma aqui, pessoal, eu tenho o LB, o Load Byte, tá? O Load Byte Unsigned. Então, eu posso ler e escrever 1 byte. Então, esse aqui é mais flexível ainda, tá? Então, ele me permite escrever, ler 1 byte, qualquer posição de memória, tá? Porque todas as posições, os endereços de memória, né, são endereçados a byte no MIPS. Ok? Então, é isso aí, tá? É isso que nós temos. E da mesma forma, o LBU, né, que é o Load Byte Unsigned, ou Load Byte, a diferença é essa também. Quando eu vou escrever 1 byte na memória, o sinal dele, né, o bit mais significativo desse byte, se ele for 0, eu vou completar os demais bits do registrador com 0. Se ele é 1, eu vou completar os demais bits do registrador com 1. Tá? Agora, se eu estiver usando o LB Unsigned, o Load Byte Unsigned, ele vai, independentemente do valor, tá, que eu vou escrever no registrador, se é positivo ou negativo, ele vai completar com 0. Os restantes, né, os 26 bits restantes 24 bits restantes do registrador. Tá? E aí tem o Store Byte, que aí eu vou escrever só 1 byte na memória, e aí eu posso escrever em qualquer posição de memória. Tá? Eu acho que a parte mais enrolada é essa aqui, tá? Para fazer os acessos. Depois eu tenho o LUI. Essa instrução aqui é muito boa, tá? Porque o LUI, quando eu vou fazer uma escrita no registrador, tá? Aí estou falando no registrador. Por exemplo, o registrador $,
T0, tá? Então ele é de 32 bits, ou seja, ele vai de 31, né, a 0. Então o load, como as instruções imediatas do MIP só me permitem escrever, né, adicionar valores imediatos de 16 bits, o LUI permite eu fazer a escrita de um valor, por exemplo, na parte dos 16 bits que vem na instrução, escrever aqui na parte mais significativa, na parte superior, na upper immediate, tá? Então, nesse caso aqui, ó, este valor, né, o 0x1001, ele vai ser escrito nos 16 bits mais significativos de T0. Então, esse valor, né, que eu vou escrever, ele é colocado aqui, ó, 0x1001. É escrito nessa... deixa eu aumentar a fonte aqui. Na parte mais significativa do registrador. Então fica escrito aqui esse valor, e esse valor aqui está considerando que ele é um valor de 16 bits. Tá? Eu só consigo isso com o LUI, ok? Essa é a vantagem de usar um LUI. Então sempre que eu quero inicializar um registrador com endereço, eu vou usar o LUI para facilitar a minha vida. Ah, mas eu tenho como fazer de outro jeito? Tem. O outro jeito é fazer usando a DDI, né? Então eu pegaria um ADDI da vida, né? E escreveria o valor, né? Escreveria esse valor, né? Na parte... Carregaria no registrador, aí inicializaria o registrador com esse valor, usando a DDI, e depois eu teria que fazer o deslocamento de 16 bits à esquerda. Então tem que fazer duas operações que fazem o mesmo efeito do LUI com uma instrução apenas. Ok? Espero que esteja bem aí para vocês. Tá? Vamos lá. Tá? Depois do LUI, aí nós temos as instruções de desvio condicionais, tá? Que nós vimos aqui agora por último. Então nessas instruções aqui é bem simples, tá? Ele compara os dois registradores, T0 e T1, no caso do back, né? Se for igual, os valores, o conteúdo deles, pula para label. No caso do BNE, se eles forem diferentes, aí eu salto, né? Caso contrário, o back são diferentes, estou usando o back, são diferentes. Então ele executa a próxima instrução e pronto. Vai para a próxima, tá? No caso do BNE também, ó. O conteúdo dos dois registradores é igual, então ele não vai saltar, vai executar a próxima instrução. E o programa vai seguindo sequencialmente. O SLT, né, que é o Set On Less Than. Essa aqui é outra também para a gente fazer testes, tá? E aí ele compara o conteúdo do registrador T1 com o T2. Se o T1 é menor do que o T2, se isso é verdade, esse cara T0 é setado para 1. Pronto. É isso que ele faz. Mas o T1 não é menor, ou ele é igual, ou ele é maior que o T2. Tá? Então, esse registrador aqui vai ser setado para 0. Ele só faz isso. Tá? Set on, ou seja, né, o nome da instrução é essa, ó, set on less than. Seta para on, ou seja, seta para 1 T0, quando T1 for menor que T2. Caso isso não seja verdade, ele fica em 0. Era isso. Tá? E essa comparação pode ser feita também entre os registradores, considerando que sejam números sem sinal. Tá? Da mesma forma, vai setar para 1 ou para 0 aqui, dependendo da condição, né? Se for satisfeito ou não. Ok? E essa instrução pode ser imediata também, tá? Ou seja, posso verificar se o T1 é menor que uma constante que eu boto aqui diretamente, né? Na instrução. Lembrando sempre que esse valor pode ser no máximo de 16 bits. Tá? Então eu comparo ele com 63, beleza. Aqui também comparo ele com 63 de maneira sem sinal. Se isso é verdade, esse cara é setado para 1. Caso contrário, ele é setado para 0. E pronto. Depois eu tenho que testar, né, com um back, um BNE, para saber se eu vou fazer um desvio ou não baseado nessa condição.
Tá? Tem que complementar, geralmente, para fazer desvios. Ela, por si só, não desvia, tá? Ela só faz um teste. Essa instrução aqui. Depois tem aqui o salto incondicional, que beleza, né? O salto incondicional vai encontrar essa instrução e vai pular para esse label, tá? O endereço, ou seja, ele usa esses 26 bits aqui para compor o endereço, tá? Mas só que normalmente os 26 bits não são suficientes, tá? Então, o que se faz é, né, nessa instrução, ele vai usar lá, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui eu vou ter os 16 bits, os 26 bits, né? 26 bits de instrução. E aí, para ele compor o endereço de 32, acabei. Ele vai ter que juntar, certo? Esses 26 bits com 2 bits que são adicionados, né, por um deslocamento de 2 bits à esquerda, para garantir que todo o endereço que eu vou que vai ser realizado o salto tem que ser múltiplo de 4, tá? Então, aí eu tenho 28 bits e os 4 bits mais significativos são, na verdade, obtidos a partir do endereço que está sendo atualizado o PC. Então, o PC mais 4. Então, aqui eu tenho PC mais 4, ou seja, na verdade aqui tem 4 bits, né? Isso que eu queria escrever, de PC mais 4. Perfeito? Aí isso aqui forma um endereço de 32 bits. 26 do jump, né, que vem na instrução do jump. Então, 26 bits vem daqui. 2 bits são adicionados na parte menos significativa para garantir que o salto seja sempre múltiplos de 4. Então, isso aqui, né, significa multiplicar esse valor aqui por 4. E os 4 bits mais significativos vêm do PC mais 4, que está sendo atualizado atualmente no o valor do PC atual, né? Então, isso forma os 32 bits do salto, que é feito aqui do jump. Na prática, para nós, né, não precisa saber de tudo isso, tá? Simplesmente pula para o label aqui. Ok? Tá, tem o jump, o jump incondicional, tá? Que simplesmente eu coloco o endereço aqui em T0 e vou saltar para o endereço que é apontado por T0. Então, T0 tem que ser inicializado com o endereço e para ele vai ser feito o salto. E aí eu uso o JR. Tá? Não é muito comum, mas pode ser feito assim também. Depois tem a memória de dados, né? Que eu sempre uso a diretiva .data. E nessa diretiva aqui eu tenho que adicionar, reservar, né? Ou dizer o tamanho da área da memória, né? Que eu vou armazenar os dados. Então, vou reservar 4 bits, né? 4 bytes, melhor dizendo, para armazenar o valor 1. Sempre que eu vou escrever isso aqui também tem que chamar atenção, né? Porque sempre que eu vou escrever na memória, logo depois da diretiva .data, o endereço que é alocado pelo MARS, tá? É esse endereço aqui, ó. O 0x está em hexadecimal 1001000. Então ele vai ocupar 4 bytes. Se ele ocupa 4 bytes, a próxima posição de memória onde eu vou armazenar o próximo word é 0x10010004. Então, o endereço inicial mais 4. Se eu aqui eu armazeno 4 bytes, então o próximo endereço vai ser no 8 e assim sucessivamente. Tá? Joia? Então aqui sempre eu vou ter um segmento de dados, porque no MIPS, né, eu tenho memória de dados e instruções. Então essa seção aqui de dados né, eu uso para armazenar dados como memória de instruções, e aqui o .text eu vou usar para memória de instruções. Tá. Eu ainda posso usar as diretivas .half se eu quero armazenar só 16 bits, né, reservar 16 bits para armazenar um dado, ou 1 byte se eu quero só armazenar 1 byte de informação, ocupar só 1 byte na memória. O space eu posso reservar, né, n bytes ou x bytes, né, para armazenar um dado. Então,
um dado momento, eu quero reservar um espaço de memória de 4, ou de 2, ou de 1 byte, né? Para armazenar uma informação, né? Um valor de uma operação que a gente for realizar, para que nenhuma dessa posição, né? Isso garante que essa posição não vai ser ocupada, né? Durante a execução do nosso programa. Na verdade, não durante a execução, né? Porque se eu acessar esse endereço de memória, eu posso escrever em cima. Mas ele simplesmente reserva, tá, um espaço de memória para a gente conseguir armazenar os dados. Tá. Esse é um slidezinho de revisão, tá? Acho que o mais interessante para nós agora aqui é a gente fazer os nossos exercícios, tá? Eu não sei se alguém tem alguma coisa para perguntar sobre essa parte aí inicial, que pergunte agora. Ai. Aqui. Tá. Esse exercício aqui nós chegamos a fazer em aula ou não? Ei. Olá. Eu não sei se caiu minha conexão, se eu tô online. Assim, Se tem algum... mostra o novo exercício que tava na outra aba aqui. Esse. Acho que não. Não que eu lembre. Com 8, não. Acho Esse que aqui era de... 1, 2, 3. Era É, 0, 1, 2, esse... 3, acho. Ah. Não, não chegamos a fazer, né? Então, ó, Acho que escreva o não, acho que seguinte... não. Não chegamos, né? Escreva o seguinte código em C, né? Então, acho que todo mundo... O C é tranquilo, tá? Vocês entendem, né? Ali, né? Declarei uma variável i, declarei um vetor de 8, tamanho 8, né? De inteiro, beleza? Então isso aqui fica armazenado na memória, tá? E aí lá no meu programa eu vou fazer o que? Um for, né? Um laço. O que estão fazendo aqui, ó? Testando o valor de i. Para valores pares, né? Aqui, ó, tô fazendo o índice mod 2, né? Ou seja, pegando o resto da divisão. Ou seja, se ele for par o índice, eu vou fazer, ó, vou multiplicar o índice por 2 e vou armazenar na posição do i. Ok? Se não for, né, se ele for o índice for ímpar do meu contador aqui, ele vai armazenar o valor do vetor i mais o vetor, a posição do vetor atual, né, do i, mais a do vetor da posição anterior. Ok? Eu acho que todo mundo faria isso, né, tranquilamente em C, né? E certamente fala, né, tem um pequeno desafio, né, de a gente fazer isso aí em assembly, tá? Usando MIPS. Vou considerar, tá, que esses dados aqui, ó, que a variável i e o meu vetor, eles estão na metária, né, estão na memória de dados, tá? Então vamos dar ali. Vamos para o Mars agora. Vamos para o Mars. Então vou considerar, tá, que eles estão lá na memória. Então vou considerar que eu tenho um i, tá? Que ele vai ser uma .word, tá? Inicializado com valor 0. Ok? Então, esse aqui é o meu endereço inicial, né? E depois vem o meu vetor, né? O vetor na posição 0. E também vai ser uma .word. Tá? Deixa eu dar uma... E ele tem o valor 0, tá? Inicialmente, tá? Tá vazio, tá? Esse aqui tá na posição 4, né?
já que eu ocupei aqui, ó, 4 bytes para o valor i, ocupei esse cara aqui para a posição inicial ali do meu vetor, e isso aqui eu vou fazer para as demais posições, tá? Então, como se estivesse inicializando, tá? 5, 6, 7, 8. Estivesse inicializando o meu vetor. Tá? Então, esse aqui é o 4, é a posição 8, a posição C, a posição 0, a posição 4, a posição 8, a posição C e a posição 20, tá? Em hexa. Ok, até aí? Essa é a inicialização lá da memória, tá? Então, botei os rótulos só para a gente mais ou menos identificar, né, que ali tem uma porção de dados, tá? Que estão na memória que a gente vai fazer a leitura aqui como sendo um vetor, tá? E aí vamos lá para o ponto text. Beleza, agora a gente tem que reproduzir este programinha aqui, tá? Então eu vou ler da memória o valor i, por exemplo, né? Só que para mim ler o valor da memória, o valor i, eu tenho que inicializar um registrador, né? Como um endereço base. E o registrador base, tá? É o dólar, vou usar o dólar T0, tá? T0 vai ser o meu registrador base. Então eu uso ele, o LUI, porque aí eu pego esse valor e carrego para a parte mais significativa do meu registrador e inicializo ele como sendo, contendo esse valor aqui, ó, que é o endereço base. Certo? Beleza. Joia. Aí, ó, tem esse endereço base. Agora eu vou inicializar, vou ler esse valor da memória, tá? Vou fazer um load. Vou botar ele num registrador, sei lá. Eu vou deixar esse aqui, eu gosto de usar os T, vou botar esse aqui no S0. E aí o T0. Opa, T0. Eu vou ler o deslocamento 0 mais o endereço de S0, tá? Por quê? Se o meu registrador já tem esse valor, eu vou somar 0 com ele, ou seja, vou manter esse valor para que eu consiga acessar essa posição de memória onde tem o valor do i, que inicialmente está com o valor 0, ok? Então é isso que eu faço. Então aqui, ó, o registrador $T0 vai ter o valor, que vai ter o valor de i e vai ter o valor 0 inicialmente. Depois, o que nós temos que fazer? Beleza, eu já tenho o índice i no T0. Agora, eu tenho que fazer meu teste, né? Vou fazer no for aqui do meu i, tá? Saber se esse meu i não é menor que 8. Então, eu vou fazer aquele teste usando o set on less than imediato. Ou seja, eu vou estabelecer um registrador, por exemplo, o registrador S1, que vai ser minha flag. Ele vai ser setado para 0 ou para 1, né? De acordo com o teste que eu vou fazer agora, que é o T0 ser menor do que 8. Ou seja, se T0 é menor que 8, o $T0 é menor do que 8, o meu $S1 é igual a 1. Se não, o meu $S1 vai ser igual a 0. Falhou o teste, ele é igual a 0. Ok? Joia. Tá, então aqui eu testo o meu índice, né, para saber se ele, né, aqui, ó, do meu teste do meu laço, ó, saber se ele é menor que 8. Beleza. E agora eu vou verificar, né, esse teste, porque se ele é, eu vou ter que acabar o meu programa, né? Se ele é igual a 8, né, eu vou ter que acabar o meu programa. Então, eu vou fazer aqui um back
Vou comparar esse meu S1, né, com o registrador $0, com 0. Se der 0, beleza, né? Ele já é igual a 8, então eu vou pular para o meu fim, acaba o programa, tá? Vou botar um rótulo fim que ainda aqui não está feito, que nós vamos ajeitar ele mais adiante. Agora, se esse cara aqui, certamente que nas primeiras execuções ele não é, né? Ele é menor do que 8, ou seja, esse cara é setado para 1, então ele vai executar a próxima instrução. E a próxima instrução é testar se esse cara aqui, ó, ele é para o ímpar, né? Se ele é mod 2. Opa. Então vamos lá. Eu vou fazer isso com a instrução de divisão, tá? Eu vou pegar, vou fazer uma divisão. E eu tenho. Só que a divisão, eu vou dividir o índice. Quem é meu índice? É o $T0. Só que a divisão não tem imediato. Eu não posso dizer fazer dividido por 2 aqui, tá? Não dá. Então eu vou ter que inicializar um registrador que tem o valor 2 para a gente fazer essa operação de divisão. Então aqui no início eu vou usar um ADDI, tá? Vou inicializar um registrador T2, que eu vou somar o valor 0 com o valor 2 só para garantir que esse meu registrador $T2 tem a constante 2, tá? Dá uma indentada aqui. Tá certo? Que aí agora sim eu posso pegar meu índice, ó. O índice que é o T0, ó, e dividir ele por $T2. E aí eu vou pegar, ó, aí eu vou olhar aqui, ó. Tá dizendo aqui o low tem o quociente e o high tem o reminder. Então eu vou pegar o high. Então eu vou fazer o move from high e colocar isso aqui num registrador auxiliar também pra gente, um $T3. Ou seja, aqui, ó, botar o comentário, o $T3 vai ser igual ao I mod 2. Aí, gurizada, aí, gurizada. Aí. Tá? Esse cara aqui vai fazer a divisão, né? Esse aqui faz o quê? Pega o I e divide por 2, tá? E aqui eu pego o resto da divisão, que é o mod, tá? Operação mod. Não sei se mod é o módulo, enfim. É o resto, tá? Não, pegar o resto, botar aqui o resto para não confundir. Resto da divisão. Tá. Agora a gente tem que testar para ver se esse modo aqui, se ele é igual a 0 ou não, tá? Não é isso? Ô, droga. Tem que testar, ó. Tem que testar para ver se, ó, se ele é igual a 0, né? Então vamos lá. Como é que eu vou testar isso? Com BEC ou BNE, tá? Tanto faz. Vamos analisar aqui, ó. Se ele for 0, ele executa a próxima instrução, ok? Se ele for diferente de 0, ele pula e executa essa aqui, ok? Então, se for diferente de 0, ele pula. Então, se ele for diferente de 0, então eu vou usar o BNE. Se o $T3 é diferente de 0, eu pulo. Não, eu boto aqui, ó, é ímpar. Ele é ímpar, tá? É ímpar. Acho que fica melhor com ímpar. Tá? Beleza. Agora, se ele é igual, tá, a 0, ele vai fazer a próxima instrução. E a próxima instrução é fazer o quê? Multiplicar o i por 2. Ah, olha aqui, ó, multiplico por 2 e vou escrever esse valor depois lá na memória. Tá?
Então vamos lá. Vou pegar, para multiplicar por 2, né, eu teria que multiplicar por 2. Eu já tenho um registrador que tem T2 aqui, ó. Podia fazer assim, multi, tá? Pegar quem é o índice? O índice é o T0. E vou multiplicar ele por 2, que é o registrador ali, o T2, ó. Então isso aqui vai fazer o I vezes 2. Joia. Só que aí tem que pegar, né, o move from low, pegar o resultado dessa operação e jogar num outro registrador aí, sei lá, ó, dólar T4. Então, dólar T4 vai ser igual a I vezes 2. Tem que botar o comentário, né? Senão vai ferrar. Joia. Mas não basta isso, né? Só multiplicar, eu tenho que mandar para a memória, né? Eu vou ter que fazer um store. Um store word, vou armazenar quem? O T4, né? E vou mandar ele para a posição, para essa posição aqui, ó. Ok? Então eu vou incrementar antes a memória, né? Então eu vou incrementar antes de fazer isso aqui, né? Já que meu endereço base já está esse aqui. Eu acho que eu vou incrementar a posição de memória ali, o registrador S0, ó, tá? Antes de fazer isso, tá? Então eu vou fazer assim, ó, um ADDI do meu endereço. Quem é que tem o endereço de memória? O S0. Eu vou somar o próprio valor do S0 que eu tenho atual, mais 4. Então isso aqui vai mudar, né? Isso aqui vai fazer com que o S0, né, ele tenha o meu endereço do vetor índice I, tá? Do primeiro elemento. Antes ele tinha o endereço do I, né? Agora tem o endereço do vetor I. Eu vou somar 0 mais dólar S0. Então isso aqui vai fazer com que eu escreva, tá? É uma escrita lá no o vetor índice I vai ser igual ao valor, né? I vezes 2 que a gente queria. Porque o T4 tem o I vezes 2 e eu estou escrevendo, né, nessa posição, né? Que é dado por esse vetor aqui, que eu acabei de incrementar o endereço, ó, mais 4, para escrever nessa posição aqui, índice 0. Ok? Joia! Eu acho que isso aqui eu não devia fazer aqui dentro do laço. Mas ok. Vamos deixar assim, tá? Então tá, aqui eu fiz essa parte aqui, ó, de escrever na memória. Beleza? Tá, mas e se ele fosse ímpar? Aí, ó, aqui eu tenho que botar um rótulo do ímpar, tá? Deixa, agora vamos indentar o código. Se fosse para, já está feito o bloco aqui, tá? Já indentado. Ó, tá grande o nosso código. Deixar ele dentadinho, bonitinho aqui. Aí. Aí. Joia.
Agora, se eu testei ele é ímpar, bom, se fosse par eu fiz, né? Multipliquei o índice por 2 e depois escrevi na posição lá de memória, né? Equivalente àquele i ali, né? Como estava indicado no slide ali, ó, tá? Testei, fiz isso aqui. Agora, se isso aqui fosse 1, diferente de 0, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ler da posição i atual e na posição anterior em menos 1. Ok? Então, eu vou ter que ler da posição atual, load word, por isso que eu estou vendo aqui o seguinte, que essa atualização do vetor aqui, do endereço, ela tem que ser feita antes. Porque eu vou precisar disso aqui também. Tá? Então é interessante que essa instrução ela seja realizada logo depois que a gente faz a leitura do índice aqui, ó, desse aqui, do i, ó. Eu li ele, beleza, e agora eu vou incrementar para ler os próximos valores dos vetores. Tá? Então, para ler a próxima posição, porque eu já li ele, depois eu vou começar a ler a partir dessa posição aqui para ler os dados que estão armazenados no vetor. Então, eu já atualizo ele aqui. Tá? E aí, quando eu vou armazenar esse dado aqui na memória, essa posição aqui já está certinho, ó, tá? E agora, quando eu vou ler, ó, porque agora para fazer essa instrução aqui, ó, essa parte do ímpar, eu tenho que ler já a posição do i e a posição anterior também, ó, i menos 1 do vetor. Então, já que eu vou ler, eu vou armazenar isso aqui num $T5, que eu não usei ainda, na posição atual 0, de $S0. Tá? Opa! Então, isso aqui vai fazer com que o $T5 receba o valor do vetor índice i. Show! E, na mesma iteração, eu vou fazer com que o $T6, um outro registrador, tenha o valor anterior, ó, o i menos 1, ó, o valor anterior a ele, ó. Eu vou ler o vetor i e o vetor i menos 1. Então, aqui eu coloco menos 4 para ele ler a posição anterior. $S0. Então, isso aqui me garante que no $T6 eu tenho ali a posição do i menos 1. Ok? Aí, beleza, eu li esses dois valores, ó. Agora eu preciso somar eles e escrever na posição atual do i. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que somar o T5 e o T6. Sei lá, posso deixar aqui no... Vou usar um ADD. Vou deixar no $T6, eu não preciso mais desse valor, tá? Então, vai ser o próprio valor de T6 mais o valor de $T5. Então, vou fazer com que no comentário, né, que o T6 agora vai ser atualizado com o valor de VET I mais o VET o I menos 1. Tá? E aí eu preciso armazenar isso na memória também, ó, na mesma posição atual, que é a I. Então, o valor $T6 eu vou armazenar nessa mesma posição que eu estou lendo agora de $S0. Então, lá o VET I vai ser armazenado com esse cara aqui.
vai ser, né, atualizado o VET, o próprio valor de VET mais o anterior, assim como está descrito aqui, né? Ok? Tá. Escrevi. E agora? Agora eu teria que fazer o quê? Incrementar o I. Eu vou incrementar o I, fazer um ADD. Quem é o índice I? O índice I, já não lembro mais, é o T0. Ó. T0 é o índice I. Então aqui o dólar T0, eu vou incrementar ele, dólar T0, mais 1, para a próxima iteração. Então aqui o nosso dólar T0 que é igual ao I, vai ser igual a I mais 1, atualizado. E o endereço de memória também, eu vou ter que atualizar ele, tá? O SW, fazer o SW não, ADD, e aqui é um ADDI, tá? ADDI. Que eu estou somando com a constante aqui, ó, imediato, ó, operando imediato. E vou ter que fazer um ADDI também do dólar S0, que é o nosso vetor, atualizar ele também para fazer a posição mais 4, porque ele vai buscar a próxima posição de memória. Então aqui o endereço, né? Eu vou atualizar para o meu vetor e mais 1. O dólar S0. E isso, pessoal, agora aqui, ó, eu estou aqui, né, testei lá para ver se deu a divisão, né, se deu o resto zero, se deu o resto zero, ele executa isso aqui, tá? Se deu ímpar, eu vou executar essa parte aqui, ó. Só que vejo aqui, ó, eu tenho que fazer um jump aqui, ó, porque depois que eu executei isso aqui, eu não posso executar a parte do ímpar, né? Então eu tenho que pular a parte do ímpar. Então eu tenho que fazer um pulo aqui, ó. Executei essa parte, eu não posso executar essa, eu tenho que ir para o fim. Tá? Então eu executei essa parte aqui e vou pular. Pular para onde? Vou vir para cá, ó. Justamente para fazer o que? A atualização do I e fazer a atualização do endereço da próxima instrução também, do próximo endereço, né? I mais 1. Então, tanto com essa execução quanto com essa aqui, eu tenho que atualizar o I, né? E fazer a atualização do endereço da próxima vetor da posição de memória lá. Feito isso, aí eu faço um salto também condicional, ó, para um novo teste, porque agora eu incrementei o I e agora eu tenho que testar ele novamente aqui para ver se ele é menor que 8, ó. Então eu vou vir para cá, ó, volta, o loop, né? Loop. Aqui vai ser o meu loop para vir para cá. Então aqui eu venho para o jump loop. Para testar o I novamente, né? Testo o I novamente. Se ele for 0, eu pulo para o fim. Ah, pulo para o fim. Se for 0, pulo para o fim. Onde é que está o fim? Eu tenho que colocar o rótulo para o fim também. Aqui colocar uma instrução qualquer, tá? ADDI dólar S, sei lá, não sei se estou usando S1, mas não estou, né? $1 0 mais 0. Não faz nada, tá? Isso aqui representa o nosso fim do programa. Tá? Agora tem que testar isso aqui, né? Vai que funciona, né? Vamos ver se não tem nenhum erro, alguma coisa. Tá? Então vamos lá, inicializou com o endereço base.
Tá lá o endereço base. Aí, inicializou o registrador com 2. Inicializou, leu da memória, né? O I0. Joia, carregou o T0 para ser o I. Agora ele vai atualizar, né? A posição de memória também, né? Para ele ler a próxima posição de memória. Aí ele vai fazer o teste, né? Para saber se o I é menor do que 8. E ele é, né? Então, já que ele é, deu o valor 1, ó. O set on less than, ó, setou para 1. Beleza, e agora ele vai testar. Se desse 0, ele acabava. Como deu 1, ele não vai, ele vai para a próxima instrução. Ó. Próxima instrução, passou no teste. Não pulou, não desviou. Agora ele vai dividir por 2. 0 divididos por 2 tem que dar 0, né? 0 e resto 0. Beleza, aí salvou o 0 no T3. Aí vai testar, ó. Se for diferente de 0, ele pula para ímpar, mas ele é 0, tá? Então ele vai para a próxima instrução, que é multiplicar o 0 por 2, que vai dar 0. E aí eu resgato esse valor da multiplicação em T4. Tá lá. E agora eu vou armazenar esse 0 na memória, na posição atual, ó, do primeiro elemento. A anterior 0 era do I. A mais 4 é a do primeiro elemento do vetor aqui, ó. Essa aqui é na posição 0 e essa aqui é a posição mais 4. Tá? Então, como é na posição 0, ó, tal como estava lá, ó, eu vou armazenar, né, no 0 o I vezes 2. Que nesse caso deu 0. E vamos lá. E aí ele vai pular, porque ele não vai poder executar a parte de ímpar, né? Então executou, pulamos a parte do ímpar. E agora vai atualizar o I para I mais 1. O I virou 1. E vamos atualizar a memória para a próxima posição, né? E aí vamos pular de novo para o loop para fazer o teste do I. E aí a vida que segue. Eu vou executar todo o código e vamos ver se não vai dar uma caca. Tá? Então deu esperado, tá? 0 e 0. Aqui, ó, 0 e 0, 4 e 4, 8, 8, 12 e 12. Tá? Esse aqui era o resultado esperado final. Que aí, para a gente ter certeza, a gente teria que fazer um testezinho de mesa, né? Teria que abrir aqui um... Vamos pegar aqui um editor. Tá? Então aqui o vetor na posição 0, tá? Tem 0. Todos estão zerados no início, tá? Então aqui é a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7. Então ele vai verificar aqui, né? O I, né? Faltou o I. O I igual a 0, né? Seis, 5, 4, 3, 2 e 1. Tá? Então aqui, vamos lá, ó. Quando I é igual a 0, ele pega esse cara aqui e multiplica por 2. Então 0 vezes 2 dá 0. Aí vem para esse cara aqui agora. Aí ele soma esse aqui com o anterior e armazena nesse aqui. Então 0 mais 0 vai dar 0. Fica 0. E aí vem para o próximo. Ele pega o valor do I, que é 2, e multiplica por 2. Então esse cara aqui armazena 4. 2 vezes 2 dá 4. Joia, vai para o próximo.
O próximo, ele pega o valor atual aqui, que é 0, e soma com o anterior, que é 4. Então, 0 mais 4 vai dar 4. Aí vem para o 4. I igual a 4, ele é par? É. Então, ele multiplica por 2. 4 vezes 2 dá 8. Joia, armazeno 8. Vai para o próximo, que é ímpar, né? Dá 5, que é ímpar, né? Então, ele vai pegar o valor atual, que é 0, e vai somar com o anterior, que é o 8. 0 mais 8 vai dar 8. E vai para o próximo. É 6. 6 é par. Então, ele pega o valor atual de 6 e multiplica por 2. Vai dar 12. Tá? E vai para o próximo, que é 7. 7 é ímpar. Então, ele pega o valor atual, que é 0, e soma com o anterior, que é 12, e dá 12. Aí ele incrementa mais uma vez, que dá 8, aí ele cai fora do teste. Então, o resultado era 0, 0, 4, 4, 8, 8, 12, 12. Assim como estava lá na memória. O primeiro era o I, que estava armazenado. Depois vem o elemento 0, depois o 0, 4, 4, 8, 8, 12 e 12. Feito? Todo mundo dormindo? Tá? Esses são exercícios. Os exercícios vão ser todos mais ou menos nessa linha, pessoal. Fazer acesso à memória, deslocar, fazer um laço. Esse é o exercício talvez mais complexo aí que a gente tenha para a prova. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu deixo espaço aberto se alguém está por aí, ó. Você está dormindo ou almoçando, ou jantando, né, na verdade. Perfeito! É isso aí, Vinícius. Aqui, ó, eu aconselho vocês a fazer os próximos, ó. Os próximos são similares, tá? Com laço, tá? Faça um programa que calcule o produtório, o produto, tá? Abaixo. Ah, esse aqui é até meio enrolado, né? N mais o I sobre 2, né? O valor de N deve ser lido da posição de memória, um valor de N, né? Que vai ser tantas vezes, né? Se eu quero executar esse N, né? Então, eu vou fazer o N, sei lá, o N é 5, né? Então, eu vou multiplicar o 5, né? Mais o 0, né? O I começando do 0 sobre 2, multiplicado, né? Fazendo os produtos. Aí, o valor de A deve ser escrito na memória, né? Na posição tal. Veja que faz um laço aqui, né? Também para fazer esse produto. Aqui, ó, calcular a mediana. Aqui até tá meio estranho isso aqui, né? Escreva um programa que encontre a mediana dos 3 valores lidos na memória. Ó. A mediana deve ser salva na posição C. C, de memória. Tá, aqui tem, na verdade, tem 2 casos, tá? Aqui já dá o resultado, tá? Então, se eu ler esses 3 valores e calcular a mediana tem que dar 3. Se eu ler esses 3 valores aqui e encontrar a mediana, eu tenho que encontrar o valor 9. A mediana eu tenho que ordenar, né? O vetor, então ele tem que estar ordenado, tá? 2, 13, 6. E o valor do meio, né? Como eu tenho valor ímpar, o valor exatamente do meio vai ser a mediana. Então, a mediana aqui é 3. Então, eu teria que ordenar aqui, né, o vetor, né? Então, esse aqui talvez fosse bem complexo aí para fazer a ordenação do vetor. Bem não, né? Mas teria que fazer um algoritmozinho para fazer a ordenação. Aí aqui tem um que calcula fatorial, tá? Então, esse aqui é bem interessante para a gente desenvolver aí. Enfim, tem várias variáveis aí, pessoal, para a gente brincar, tá? Uns um pouco mais completos, outros um pouco mais simples. Tá, eu vou parar aqui a apresentação. Tá? E eu acho que não vou estender mais, tá? Eu fico disponível, tá? A prova vai ter 2 questões, tá? Normalmente são 2 questões da prova. Tá? E aí, geralmente, sempre considero tudo que é feito, né, ao longo da prova e tal. Tá bem? Não sei se alguém quer perguntar algo. Se não, encerramos por aqui, pessoal.
Pra não ficar muito... Acho que esse é então, senhor. Tá bem? Vocês podem Fechou. procurar na 337 também, tá? Se tiver alguma dúvida, a Beleza. gente pode também tentar marcar para outra semana também uma revisão também, né? Enfim, Uhum. se acharem que for pertinente aí. Tá bem? Tranquilo, então. Feito, senhor. Valeu, obrigadão pela aula. Valeu, abração, Valeu. pessoal. Vou interromper Boa aqui. noite. Boa noite, tchau, Valeu. tchau.